Olá, bem-vindos ao Perspectiva Mesozoica. Hoje nós vamos dar uma olhada no Meraxes da PNSO. O Meraxes foi um terópode que viveu durante o Cretáceo Superior e cujos fósseis foram encontrados na Patagônia, Argentina. Esse é um dinossauro que foi descrito recentemente, no ano de 2022, e que tem uma grande importância para os estudos dos carcharodontosaurídeos. Isso por dois motivos. O primeiro é que o holótipo desse dinossauro tem o crânio mais completo de todos os carcharodontosaurídeos que já encontramos até o momento, e segundo, porque ele é o único carcharodontosaurídeo do Cretáceo Superior que nós encontramos as patas dianteiras. Eu aproximei aqui um pouco o modelo para a gente falar dessas duas características do crânio e das patas dianteiras. Começando pelo crânio, ele é bastante longo, estima-se que o crânio completo teria 127 centímetros, com protuberâncias e rugosidades formando uma crista, que é algo que está representado aqui no modelo, a gente vai ver com mais detalhes depois, e essa crista teria um possível papel de sinalização social. O fato desse crânio ser mais completo permitiu que os paleontólogos utilizassem isso para ter uma estimativa mais precisa do comprimento do crânio do Giganotossauro, que seria de aproximadamente 162 centímetros, já que nós encontramos no crânio do Meraxes alguns ossos que infelizmente não foram preservados no crânio do Giganotossauros. Eu afastei agora um pouco ele para falar das patas dianteiras dele e a relação delas com o fêmur, por exemplo, porque no caso do Meraxes, as patas dianteiras tinham 47% do tamanho do fêmur, algo comparável aí com os tiranossaurídeos e abilissaurídeos mais derivados. Ou seja, assim como esses outros animais, os carcharodontosaurídeos também tiveram uma redução do tamanho dos braços. O artigo que descreve o Meraxes sugere que essa convergência evolutiva demonstra que essa redução das patas dianteiras foi selecionada ativamente em múltiplas linhagens de grandes terópodes predadores. Os braços do Meraxes, no entanto, eram provavelmente musculosos e robustos, como os dos tiranossauros, diferente dos abelissaurídeos. As evidências levantadas pelo estudo parecem apoiar a ideia de que o tamanho das patas dianteiras em grandes terópodes está relacionado com a seleção de outros traços evolutivos, que no caso desses predadores seria o tamanho do crânio. Conforme esses aumentavam de tamanho, os braços diminuíam. Já os grandes terópodes não predatórios, como o Deinocheirus ou o Gigantoraptor, possuem crânio relativamente pequenos, mas patas dianteiras bastante longas. Começando pela cabeça do modelo, a gente pode falar das cristas dele, que é algo que está mencionado no artigo, que está muito bem representado aqui. Você vê claramente as rugosidades que são mencionadas, começando aqui a partir do osso nasal e se estendendo aqui até o lacrimal. Os olhos dele com detalhe amarelo, tudo muito bem detalhado. A gente vê também, como de costume na PNSO, essas escamas mais grossas aqui próximo da boca dele, dos dentes dele, enquanto no restante do rosto a gente tem umas escamas menores e mais finas. É um detalhamento bem legal, muito bonito, que sempre funciona muito bem nos dinos da PNSO. Dá pra gente perceber aqui também o orifício do ouvido dele e o orifício nasal aqui na frente, tudo muito bem esculpido. Ele tem essa fileira de dentes, como dá pra ver, esse é um modelo que não tem lábios, ele vem de uma época que a PNSO ainda não colocava lábios nos modelos dele. Esse é o máximo que a boca dele abre e a gente já consegue ver aqui também a cor da gengiva dele, e da boca. Agora com o flash ligado dá pra gente ver em mais detalhes o interior da boca dele, começando aqui pela língua. A gente vê que ela está muito bem esculpida, ela tem um pouco de uma aplicação dessa tinta avermelhada, que vai dar um destaque aí para a língua dele. É uma língua bem longa, ela vem aqui até o final da mandíbula praticamente. Lá atrás e aqui em cima tem bastante detalhe de escultura, espero que esteja dando para ver aí, tudo muito bem feitinho e esculpido. Esse é o outro lado da cabeça do Meraxes, que a gente pode notar os mesmos detalhes que estavam do outro lado, as escamas mais escuras e maiores aqui, o olho amarelado, a crista com as rugosidades mencionadas no artigo. A gente vê também que aqui próximo do olho tem uma tinta mais escura que eles aplicaram também, para dar esse destaque, provavelmente aqui no olho, não ficar tudo em uma cor só, E aqui a gente está vendo o modelo de uma outra perspectiva, do lado direito dele. Pode ver que não é o melhor lado para expor ele, porque a cabeça dele está levemente ali voltada para o lado esquerdo dele. E bom, vamos trazer ele mais para perto agora para dar uma olhada em todos os detalhes que a PNSO colocou nesse dinossauro aqui.
Primeiro que a coloração dele, né? Ele tem essa coloração que é um cinza azulado, ainda mais aqui na região em cima ele é mais acinzentado, né? Mas quando você olha ele um pouco abaixo, ainda mais do outro lado, acho que é um pouco mais claro. Deixa eu virar ele aqui, que é o lado que eu acho mais legal de expor ele. Você consegue ver aí os tons mais azulados, além do cinza, né? Que fica mais em cima. E ele tem essas manchas zebradas, assim, né? Em preto, que vão percorrer aí todo o corpo do animal, começando aqui um pouco depois da cabeça e indo até o final da cauda. Eu vou deixar a figura falar um pouco por si mesma aqui durante o vídeo, com alguns comentários pontuais só. Começando aqui com o pescoço, né? Você vê todas essas dobras de pele aqui, porque ele está, no final, com a cabeça levemente aqui voltada para a esquerda. Então essa região aqui, desse lado aqui, vai estar um pouco dobrada, enquanto do outro lado nem tanto. Essas dobras elas se repetem aqui também, na região da costela dele, na perna e um pouco aqui também, na região do início da cauda. Eu espero que a câmera esteja pegando aí o nível de detalhamento das escamas, que é um detalhamento muito fino, as escamas são bem pequenininhas. E apesar de já ser o padrão e a gente está acostumado já com isso, quando a gente compra modelos da PNSO ou da Hallon Good, nunca deixa de ser impressionante quanto eles conseguem colocar esses detalhes tão pequenos num modelo que não é lá muito grande. A musculatura da perna, tudo muito bem definido. As patas traseiras da figura pimentel que eu gostaria de comentar, que é bastante interessante e que está no artigo científico, então demonstra aí que a PNSO está prestando de fato atenção na cientificidade desses modelos, que é justamente essa garra aqui mais longa e essa daqui. Eu vou colocar uma imagem do artigo para vocês perceberem que isso é algo que está no artigo, que eles reproduziram aqui fielmente. Então, parabéns à PNSO pela atenção aos detalhes. Como de costume, as patas estão muito bem detalhadas. Mesmo embaixo, elas vão ter escultura de escamas. Vamos ver se eu consigo focar aqui para vocês verem. E aqui também dá para ver claramente as garras alongadas aqui que eles colocaram no modelo, que é algo que você não vê, por exemplo, no modelo deles de Giganotossauros, no Carcharodontossauros. A gente pode ver que a PNSO representou fielmente as patas dianteiras do Merax, que eram bastante curtas, os 3 dígitos. Eu não sei se a câmera está pegando, mas a gente consegue ver as garrinhas, e elas estão pintadas também de um tom mais escuro. Muito bacana. Olhando ele aqui por baixo, ele vai ter essa coloração mais clara e bastante detalhamento de escamas. Ele tem também uma cloaca aqui. Esse então é o detalhamento do Merax, que é muito impressionante. O PNSO mandou muito bem nesse modelo de terópode. Estou bem contente aqui de ter adicionado ele. Já faz um tempo que eu tenho esse modelo, mas eu nunca tinha conseguido fazer review dele. Então aproveitei a oportunidade aqui para gravar esse vídeo. Vamos dar uma olhada então no tamanho dele. Da ponta do focinho dele até a ponta da cauda, ele vai ter cerca de 30 cm de comprimento, apesar da angulação aqui da câmera não estar demonstrando muito bem isso. E de altura, no ponto mais alto, que seria aqui a ponta da cabeça, ele vai ter 10 cm de altura. Uma coisa que eu ainda não comentei é em relação à estabilidade da figura. A PNSO ela não tem lá uma estabilidade muito boa com os terópodes dela, mas no caso do Merax, até o momento eu não posso reclamar. Ele vem com apoio aqui, né? Mas como vocês podem ver, eu não preciso dele ainda, pelo menos. Já faz mais de um ano que eu tenho esse modelo e até agora ele nunca caiu. No entanto, a Hallon Good eu acho que ela tem uma estabilidade muito melhor nos terópodes dela. É algo que a PNSO poderia aprender um pouco mais aí. Mas felizmente eles têm esses apoios que na maior parte das vezes funcionam. Tem alguns modelos que infelizmente eles não encaixam muito bem. Mas no caso do Merax eu não tenho nada a reclamar sobre isso. Bom, então esse é o Merax, é um modelo de dinossauro altamente recomendável na minha opinião, e é um dos Carcharodontossauros mais bonitos que a PNSO fez. Ele já tem um tempinho, né, que ele foi lançado, existem alguns mais recentes, como o Tyrannotitã, que é bastante bonito também, e outros até que eles adicionaram lábios, mas esse aqui ainda continua valendo a compra. E bom, eu espero que vocês tenham curtido o review, espero que ele tenha feito jus aí ao Merax, que de fato é muito legal.
E caso você tenha curtido o vídeo, deixa um like pra gente. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. A gente se vê na próxima. Um abraço e até lá!